Desde que lançou o live action do Lilo e Stitch, eu fiquei muito pensativa sobre algumas decisões que a Disney tem tomado. E infelizmente a DreamWorks parece estar indo pro mesmo caminho. O que eu quero dizer é como a ideia que começou como algo brilhante acabou destruindo legados por causa da ganância. Mas pelo ponto de vista de uma animadora, óbvio. Primeiro é que eu não vou falar mal necessariamente de quem faz o CGI dos live actions, até porque esses também são animadores e somos todos irmãos de luta contra o capitalismo opressor. Eu quero falar especificamente sobre os estúdios estarem usando os legados de seus clássicos apenas para fins gananciosos. Pelo menos na minha opinião, né? Tudo começa em 1996, com o primeiro live action da Disney, que é 101 Dálmatas. Então, se você acha que era algo recente essa ideia de transformar animações em live actions, você se enganou. Essa brincadeira é bem mais velha do que andar pra frente. Eu não nasci na época que esse filme lançou, mas eu lembro de amar assistir esse filme quando ele passava no Disney Channel. Descanse em paz. Mas por que ele deu certo? Afinal, ele não é tão diferente do que a gente tem agora, né? Tiraram coisa importante da animação também. Por exemplo, na animação os cães falavam, mas no live action não. Deu um foco a mais pros humanos, especialmente a Cruella. Então, o que fez ele ser um marco, mesmo que mediano, pra esse grande início dos live actions? Primeiro, ele tem doguinhos. Não tinha como dar errado. Olha essas fofuras, mano. Ai, que bonitinho. Segundo, ele tem a personalidade do estúdio. Mas o que eu quero dizer com isso? Por ser um filme mais antigo, ele não tinha a mesma tecnologia que a gente tem hoje. Ou seja, você quer um filme com 101 Dálmatas? Encontre 101 Dálmatas. Que foi exatamente o que aconteceu. Eles tiveram que usar quase 300 filhotes só pra esse filme, porque eles cresciam muito rápido, óbvio. Então ele é um filme mais orgânico, não tem quase nada de CGI, o que torna a atuação dos humanos muito mais realista também. Eu não tô falando que a atuação de quem faz CGI é ruim, mas vamos ser sinceros, é muito mais legal atuar com um cachorro de verdade do que com um de plástico, né? E o fato de os cachorros não falarem não foi necessariamente algo ruim pro filme, porque apesar de ser algo importante pra animação, o roteiro seguiu a ideia que o filme precisava, só com o treinamento dos cachorros e dos atores. Principalmente o fato de que o filme deu mais tempo de tela pra vilã, que tornou tudo novo, mas manteve a essência do lúdico. E isso mostra o esforço que colocaram nesse filme. Sem contar que a Disney já fazia filmes com pessoas reais desde a sua criação, praticamente. Esse foi mais um teste que, felizmente, deu muito certo. Ou quase, né? Porque ele dividiu muitas opiniões. Mas eu gosto. Corta pra 2010. Quase 14 anos depois, a Disney lança Alice no País das Maravilhas, o primeiro bilhão da Disney com live action e com muito CGI. Basicamente, foi mais um que dividiu um monte de crítica. Visualmente belo, porém roteiro xoxo. Eu não acho, mas vai de cada um, né? Mas também foi extremamente marcante, muitos efeitos especiais, coisas novas e tentativas e erros da Disney que acabaram dando certo. Eu vou só adicionar uma opinião que é só minha, mas podem discordar de mim se quiserem. Na verdade não, vocês estão no meu canal, vocês vão concordar comigo com o que eu quiser. Na minha opinião, só deu certo porque quem tava dirigindo era o Tim Burton, que caso você não saiba, fez algumas das animações de stop motion mais conhecidas do mundo. Ou seja, alguém que já tem um conhecimento do lúdico. E foi perfeito, porque se tem uma coisa que Alice no País das Maravilhas é lúdico. Resumindo, um live action que saiu muito da curva da animação também, mas que deu certo justamente por isso. Agora, cortamos para a nova era da Disney, de constantes live actions, quase nada de animação. E sinceramente, é aí que eu sinto que a ganância dominou o estúdio, porque a partir de um certo momento eles começaram a recriar seus maiores marcos, mas modificaram muitos pontos chaves para se adequar aos dias de hoje. Mas pra mim, o tiro saiu pela culatra. Peraí que eu explico. Pra quem não sabe, o meu filme favorito da vida é Rei Leão. Eu simplesmente amo essa animação. E podemos dizer que foi ela que iniciou o meu grande hiperfoco de reassistir animações sem parar. E há alguns anos atrás, quando eu vi que ia sair o filme do live action, eu fiquei extremamente animada. E quando lançou, eu lembro que eu cheguei aí em um dos primeiros dias. E eu também lembro do meu cunhado falando pra eu não ir com muita expectativa, porque eu podia cair do cavalo. Na hora, eu tava tão animada que eu ignorei. 2 horas depois eu vi que ele estava certo. Eu fiquei completamente decepcionada, ao ponto de eu chorar de raiva. Parecia que eu tinha gastado quase R$ 30 pra ver um documentário do History Channel. Eu não tô falando que o CGI era ruim, mas estava faltando alguma coisa e meio que todo mundo sabia o que era. A personalidade da Disney. As animações, principalmente as antigas, elas sempre abusavam de expressões faciais e movimentos complexos, principalmente para animais. Por isso que algumas cenas ficam tão marcadas, como a cena da morte do Mufasa. Você consegue ver nos olhos dele vários sentimentos de uma vez: medo, choque, confusão, traição, desespero. E isso sumiu completamente no live action. A sensação que eu tive saindo da sala do cinema foi de ouvir o logo da Disney falando: nós temos poder monetário para fazer isso, mas não significa que temos que fazer bem feito.
A partir daí, a sensação de que tava tudo indo por água abaixo só foi aumentando. Eu admito que eu ainda gostei bastante de Cruella e Aladdin, mas parecia que em certos momentos o live action tava sendo feito e recebia o nome de uma animação só pra ganhar dinheiro. Pode ser um pouco pesado o que eu vou dizer agora, mas tem coisas que, na minha opinião, deveriam ficar só na animação. Principalmente as que mexem mais com o lúdico, como Pinóquio ou o próprio Rei Leão que eu comentei. Porque às vezes a essência é justamente essa. Eu não tô falando pra pararem de fazer. Eu tô falando que quando você faz algo cativante, você tem que saber o que cativa. Um exemplo? O live action do Scooby-Doo. E a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. Eles poderiam ter colocado um cachorro de verdade, ou até feito um cachorro mais realista. Mas isso ia causar muito estranhamento. E sinceramente eu agradeço por terem feito um Scooby-Doo mais caricato. E também foi o que aconteceu com o Sonic, que eles revisaram um modelo pra ficar mais caricato também. E ficou muito melhor. E muito mais fofo. O meu ponto é, os live actions em si não são um problema, mas o pensamento principal por trás deles. Não querendo dizer que eles não devem ir atrás do lucro, eles têm, mas esse parece ser o único pensamento que move atualmente a Disney. E você pode ver isso quando eles lançam uma animação nova e parece que usaram centavos pra fazer o marketing, enquanto investem milhões em um live action de Branca de Neve e os Sete Anões. E não tem anões! Tipo, tem anões, mas eles são de CGI. Sinceramente, eu achei muito sem graça. E aí, veio Como Treinar o Seu Dragão, onde novamente aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Alice. Alguém muito brabo da animação dirigiu o live action, e no caso desse, foi até melhor porque foi o mesmo diretor da animação. Eu admito, tava com muito medo de a DreamWorks fazer o mesmo que a Disney e começar a se perder, mas o fato de chamarem o mesmo diretor foi até que muito bom, porque ele conseguiu manter a essência da animação, porém deu mais desenvolvimento para certos personagens, deixando tudo mais vivo. Admito, teve coisas que eu achei meio desnecessárias? Teve, mas por si só o live action já é desnecessário, então tá valendo. O fato é que a DreamWorks tava afim de dinheiro, lógico, mas a gente teve a sorte de ter pessoas que não pensavam assim na produção. E eu não sei se eles vão continuar com isso, porque eles parecem investir muito ainda em animação, como é o caso dos Caras Maus 2, que parece que vai ser muito bom. E você pode olhar pra mim e discordar de tudo que eu falei, e comentar que eu sou só uma animadora que tá se doendo, e talvez realmente seja só isso. E aí, vai fazer o quê? Mas o que eu quero dizer é que a animação é um tipo de arte muito poderosa, que podem tentar o quanto quiserem, nunca vai ser igual. Podem até fazer algo bom, ou até ótimo, mas nunca a mesma coisa. Porque o que torna elas marcantes não existe na vida real. Não tá atrás de uma câmera ou em um pedaço de plástico que vai virar um dragão depois. E nem naquele milhão investido. Ele tá na ponta de um lápis. Tá em centenas de horas de modelagem. Tá em um personagem conseguir fazer uma careta que não existe na vida real. Tá em um leão conseguir chorar. Ou em uma cobra que pode se mexer do jeito que ela quiser. E isso não deixa só um legado pro estúdio, mas marca uma pessoa. Mais do que você imagina.